Olá, alunos do Colégio Sênior do 8º ano. Este vídeo é para fazer a correção dos exercícios da página 36 do livro integrado, tá? Referente a este texto, como ficou a situação da América Espanhola após a independência, nós já tínhamos comentado que pouco mudou na vida da população mais pobre, porque saiu da independência da Espanha, saiu da dependência da Espanha para se tornarem independentes, mas acabaram tendo que obedecer a uma nova elite, agora a elite crioula, tá? Então pouco mudou na vida da população mais pobre nesses novos países recém-independentes. Primeira questão, pergunta assim: qual que era o principal objetivo de Simão Bolívar? Vocês lembram que eu expliquei para vocês, os libertadores da América, Simão Bolívar, San Martín, tinham o objetivo de que o território da América Espanhola mantivesse unido, formando uma única nação, um único país forte e que conseguisse manter aí as riquezas e a estrutura unida. E esse projeto não era muito bem visto pela elite crioula. Então, qual que era o principal objetivo de Simão Bolívar? A formação de uma América Latina unida e forte, tá? Que mantivesse as riquezas que tinha no território e que não fosse explorada agora por um outro território europeu ou o próprio americano, tá? Então, uma América Latina forte e unida. Letra B. O projeto de Simão Bolívar foi apoiado pelos líderes dos novos países, por quê? É evidente que não, porque a elite crioula não via com bons olhos esse projeto de uma única América Latina, que se fosse um único país, teria apenas um único governante. Essa elite, ela era a favor da manutenção dos seus privilégios nos territórios que cada um ocupava. Então, a América Latina era muito extensa, eles tinham muitos grupos aí espalhados e cada território desse tinha uma elite crioula que queria governar. Número 2. Sobre a organização social dos novos países. Letra A. Qual grupo social assumiu o poder? Evidente, a elite crioula. B. Quais eram as principais características das sociedades quanto à distribuição de renda e de oportunidades? Pouca coisa mudou com a independência desses territórios. Com relação à distribuição de renda, praticamente não alterou. A elite crioula continuou sendo dona das propriedades, a população nativa não teve acesso à terra, não teve reforma agrária, tá? As oportunidades continuam sendo para os crioulos, tá? Eles que terão participação política. Essa elite, ela vai fazer um processo de independência concentrado neles e não em dar direitos à população pobre, tá? A população nativa continua da mesma forma que era quanto colônia, sem participação política, sem direitos. Então, página 37 corrigida, passando para 38. A respeito dos fatores que contribuíram para o movimento de emancipação política na América Espanhola, analise as afirmativas a seguir. Aí, as afirmativas que estão corretas. As ideias iluministas contribuíram como base ideológica para o movimento emancipatório. Sim, as ideias iluministas da Europa se espalharam mundo afora e contribuíram também na América Espanhola para a independência. Na número 2, ela está incorreta, porque as reformas promovidas pela metrópole ajudaram a fortalecer o poder dos crioulos nas colônias, gerando a insatisfação do restante da população. O projeto da elite aí, o projeto da metrópole, ela não fortalece o poder da elite crioula, tá? Porque quem tinha mais poder eram os chapetones. Então, a elite crioula que está errada nessa frase. A número 3, a invasão francesa à Espanha contribuiu com os processos de emancipação política das colônias espanholas na América. Verdade. Lembra quando Napoleão invade a Espanha em 1807? A Espanha fica sem poder controlar suas colônias aqui na América porque tinha um novo governante que estava preocupado com a Europa e não com as colônias aqui na América. Então, de acordo com a análise, a letra D, apenas afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. A número 2, a grande desigualdade social que caracteriza a América Latina pode estar associada aos processos de sua independência? Justifique sua resposta. Sim, uma das características da independência da América Latina é justamente ter sido feito por uma elite
seja ela no Brasil, seja ela na América Espanhola, sem ter levado em consideração o desejo da população mais pobre. A população mais pobre em ambos aí na América Latina não participou do projeto de independência, tá? Continuou a ter uma elite com uma concentração de terra muito grande, uma posse de boa parte dessa terra. A exploração continuou a ser feita, tá? A manutenção da escravidão continuou, então pouco mudou na América Latina a independência com relação às oportunidades e essa característica marcante de grande desigualdade social presente na América Latina até hoje. Então, a número 3 agora. A respeito da emancipação política das colônias latino-americanas, faça o que se pede. Letra A. Entre as ex-colônias espanholas na América, o México e o Peru apresentam datas mais tardias de independência. Por quê? Lembra que eu expliquei com relação ao México, porque era o centro administrativo, era o vice-reino que administrava o território. Era onde a Espanha tinha seu controle maior com o vice-reino do México, tá? Nova Espanha, que era chamado, tá? E com relação ao Peru, era justamente onde tinha mais riquezas, aí as minas de prata, então era justamente o território que gerava mais lucro para a Espanha, era o vice-reino do Peru. Por isso, conseguiram sua independência mais tarde. Letra B. Porque os países que constituíam o vice-reino do Rio da Prata tem datas de independência diferentes. Vocês lembram que o Rio da Prata é a região aí mais ao sul, Argentina, Bolívia, Paraguai, Uruguai. Cada um desses territórios conseguiu sua independência em anos diferentes. Por quê? Lembre o seguinte, eram características diferentes de território. O Paraguai, a partir da data da independência dele, ele se fecha. Ele busca uma formação de um governo voltado para os interesses dele. Já o Uruguai, quando consegue a sua independência, o Brasil toma esse território e anexa esse território do Uruguai ao território brasileiro. Então, são características diferentes nesses territórios e, por isso, datas de independência também diferentes, tá? A letra C. Explique o contexto em que se deu a luta emancipatória do Haiti e os impactos que ela gerou para o continente americano. Bom, o Haiti, vocês lembram que eu falei, é um caso à parte. Ele é lembrado na história de como não fazer uma independência, isso aos olhos da elite crioula, tá? Porque foi feito pela classe pobre, escravos e ex-escravos, negros, revoltados com o sistema de escravidão, já que eles eram a maior parte da população, revoltam contra os fazendeiros, tomam o poder, invadem as propriedades, saqueiam, matam os seus fazendeiros, queimam as propriedades e tacam terror no Haiti. Então é um exemplo de o resto da Europa, o resto da América queria evitar. Porque lembra o seguinte, quase todos esses territórios aí na América Latina tinham muita mão de obra africana. Eles tinham muito medo que o resto do continente seguisse o exemplo do Haiti e tomasse o poder. Esses escravos, ex-escravos, tomassem o poder e fizessem a mesma coisa. Então eles tinham muito medo desse processo chamado de haitinização, que era a tomada do poder pelo negro e a matança que causou aí com relação aos fazendeiros, tá? Página 38 também corrigida. Passando para o caderno de atividades. Página 17. Bom, considerando a atual configuração política da América Latina, numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Vice-reino da Nova Espanha, vice-reino da Nova Granada, vice-reino do Rio da Prata. Quem são? Argentina, Uruguai e Paraguai. Número 3, vice-reino do Rio da Prata. O México, vice-reino Nova Espanha. Colômbia e Equador, o vice-reino da Nova Granada. Bom, ficou então 3, 1 e 2. A número 2, a respeito da emancipação das colônias do vice-reino do Rio da Prata, assinale as duas opções corretas. As corretas são a letra C. Os argentinos, após a emancipação política em 1816, intencionavam anexar o Paraguai ao seu território. Por isso, o Paraguai se fecha, se torna aí um território governado por uma ditadura, tá?
e acaba que o projeto da Argentina fracassa. E a letra E, após a emancipação política, em 1811, os paraguaios mantiveram uma política isolacionista em relação aos países latino-americanos. Verdadeira, tá? Ele se isola não só aqui na América, como também da interferência europeia. Na página 18, tem um pequeno texto e uma imagem sobre a libertação do Peru. É o San Martín que está fazendo o discurso no centro da imagem. A gente percebe aí vários militares vestidos de branco e vermelho, a presença de um membro da Igreja Católica e, muito provavelmente, outros membros da elite que participam aí nesse palco, onde San Martín faz o discurso aclamando a população a se unir no projeto de independência. Com base nas informações anteriores, assinale VOF. A Igreja Católica representou uma grande oposição à emancipação política do Peru. Falso, porque na própria imagem tem a figura de um membro da Igreja Católica. Todos os grupos sociais, inclusive os menos favorecidos, lideraram o processo de emancipação política no Peru. Falso, tá? Na própria imagem dá pra gente ver, não há ninguém aqui da classe mais simples ou mesmo dos indígenas que participam desse projeto, tá? Na obra, o artista representou os crioulos com indumentárias, com roupas que ressaltam as cores da bandeira do Peru, verdadeiro, o vermelho e o branco. No relato, assim como na imagem, é possível observar referência à população indígena do Peru. Falso, em nenhum momento essa população é citada ou lembrada. Então fica falso, falso, verdade, falso. Número 4. Analise este documento histórico. Esse documento histórico fala sobre Simão Bolívar, na tentativa de implantar o pan-americanismo, a união de toda a América Latina num único país, tá? E o fracasso, né? Que vem a ser esse projeto, já que a elite crioula não era favorável. Como ficou conhecido o movimento de unificação dos territórios da América Espanhola? Pan-americanismo, união do território americano. Letra B. Qual era a justificativa de Simão Bolívar para essa unificação? Ele fala aqui, levando em consideração que essa confederação latino-americana, ela unia todas as culturas, todos os povos na América, tá? A justificativa era que ele acreditava nessa formação de um único território, de um único país, porque unia todos ali em um único país. Por que essa proposta não se efetivou? Principalmente porque a elite crioula não queria um único país. Ela queria continuar a manter sua autonomia regional e seus interesses, seus privilégios em seus territórios, tá? A letra D. Em sua carta, Simão Bolívar ressalta a importância da unidade dos povos latino-americanos. Essa proposta levava em consideração a diversidade das populações indígenas e afrodescendentes? Lógico que não. Quando ele fala que mantém a unidade, a cultura em uma única origem, de um único povo, de uma única cultura, ele sequer cita que os territórios eram povoados por nativos diferentes, por culturas diferentes. Nós estamos falando de uma América espanhola, gente, que eram os povos astecas, que eram os povos incas, com cultura, com hábito, com línguas totalmente diferentes. Então, quando ele chama a América de uma única origem, ele já mostra essa falta de diversidade, tá? A América espanhola não era de uma única origem. A número 5. No início do século XIX, a ruptura dos laços coloniais e a construção de estados independentes deram tom de movimentação política na América Latina. A esse respeito, é correto afirmar: a letra E, aproveitando do contexto das guerras napoleônicas, a elite crioula rebelou-se contra a metrópole, procurando, no entanto, preservar as bases dos seus privilégios sociais. A elite crioula faz o processo de independência, mantendo aí ela no poder. Sai das garras da Espanha e agora a elite crioula que passa a mandar na América, tá? A número 6, leia o trecho do documento a seguir, do texto a seguir, fala sobre a independência do Haiti, que foi feita por escravizados e ex-escravizados libertos, né? E tomam o poder e levam o terror para o resto da América. A elite na América tinha muito medo do projeto do Haiti se espalhar para o resto do continente. Letra A. Por que a
emancipação política do Haiti se destaca na história americana? Justamente porque foi feita por escravos e ex-escravos, pela classe pobre, tá? O único território em que essa classe consegue fazer a independência de um território e tomar o poder. Letra B. Explique que influência o processo revolucionário do Haiti teve sobre as sociedades escravistas da América. Lembre o seguinte, todo o resto da América, gente, tinha trabalhador escravizado africano. Então, quando eles viram o Haiti tomando poder, os escravizados do Haiti tomando poder, é lógico que isso leva a um modelo a ser seguido para o resto da América. Então, esse modelo acaba aí fazendo com que vários movimentos de revolta desses escravos ganhem força, tá? E era justamente o que a elite crioula quis evitar. Não ser feito um processo de independência popular para que esse povo não conseguisse a sua independência, tá? Então, página também 19 corrigida. Finalizamos a unidade 7, tá? A colonização da América Espanhola. Eu espero que tenham entendido um pouco desse processo, que fique claro que era um projeto liderado por uma elite que não era favorável em dar direitos à população pobre. Por isso, ela vai concentrar o poder e isso mantém na América Latina esses traços dessa independência até hoje. Essa grande concentração de terra que a gente tem no território americano, grandes fazendeiros, fazendas quase do tamanho de países da Europa, tá? Então isso é a característica da América Latina ainda hoje. É população muito pobre, muito miserável, enquanto uma elite extremamente rica, vinda aí do processo de ocupação do território e de exploração da mão de obra da população nativa. Então, eu espero que tenham acertado boa parte dos exercícios e até a próxima aula. Beijos!